de Cristo, misturando os 4 evangelhos. Bom, nós estudamos semana passada que havia uma grande expectativa do povo judeu, através da profecia do profeta Daniel, do capítulo 9, que estava para chegar o Messias, o Cristo, o prometido, que estava para se cumprir a profecia de Daniel. Tanto que os magos, os sábios do Oriente, estudando essa palavra, opa, está para se cumprir. E eles foram lá, nós estudamos que eles foram buscar lá no palácio, na verdade, do rei Herodes, o novo Messias, o novo rei. E nós estudamos que Jesus, a Bíblia não fala da infância dele. E as pessoas, por quê? E eu falei assim, por que então você não pergunta da infância de Adão, Abraão, José, Jó, Moisés, Samuel? Porque a Bíblia também não fala disso. Dá alguns detalhes disso aí. Está pipocando? Vou trocar. E aí, então, a Bíblia se preocupa com a idade madura desses homens depois, né? A não ser alguns, por exemplo, José, que fala um pouco do nascimento, da adolescência dele, importante. O Davi também, algumas coisas. Mas o Daniel, que quando ele vai jovem para a Babilônia, e nós temos que aprender com essas histórias. Elas fazem você crescer muito. Bom, enfim. E aí, nós continuamos o seguinte. Nós estudamos que, na semana passada, que no 15º ano do reinado do Tibério César, ou seja, o Tibério estava governando Roma, né? E ele manda para cá Pôncio Pilato para ser governador da Judéia, porque os filhos de Herodes, o próprio Herodes era muito mau, e o Herodes dividiu, né, o reino dele em 4 mini-reinos, são os tetrarcas, colocando os filhos dele no governo. E era muito mal, de tal maneira que ele manda lá matar a mãe, família, ameaçou de tomar o governo dele, ele manda matar. E aí, haviam 2 grupos mais, assim, religiosos, que eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram uns grupos extremamente ortodoxos, que viviam na lei, tinham que fazer aquilo, cumprir a lei, e mais alguns costumes deles. Só que eles acabaram ficando muito teóricos. E tinha os saduceus, que como Roma comandava tudo, então começou o pessoal da Grécia a vir para Israel, e o pessoal da Grécia, os gregos, tinham uma outra visão de espiritual, de morte. Então eles começaram a influenciar muito a religião judaica. Então esses saduceus também eram um grupo religioso. E politicamente, Roma é muito esperta. Roma entregou na mão dos saduceus, que não era um grupo muito ortodoxo, o templo, a rotina do templo. Então, os saduceus, que não eram muito ortodoxos, começavam a vender as coisas lá, controlar o templo. Quando Jesus entra, nós vamos ver essa história, e arrebenta tudo lá por causa disso. Eles perderam a noção. E quando você começa a misturar muito a religião ou religiões, e você traz para dentro da igreja, Jesus tem que limpar isso aí. Quando chegar lá, não discutir sobre isso. Enfim, só quero mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando, que Roma era aí o império. Naquela época de Jesus Cristo, teve um censo lá, tanto que Jesus e Maria foram lá para a Judéia, para que Roma tinha que saber quantos homens tinham, quantas famílias tinham, até para saber quanto iam receber de impostos, correto? E até para saber se tinha que mandar mais militar para lá. Estou dando esse resumão para você que está chegando aqui, tá bom? Enfim, e aí, olha só, o sacerdócio era um ofício lá agora que o próprio governador escolhia. E um detalhe importante que as pessoas não sabiam é que Herodes não era romano. Herodes era um judeu da família lá do Esaú, que não tinha linhagem, né, de rei, mas então ele faz um acerto lá com Roma e acaba sendo rei do mal. E, olha só então, rapidinho. E aí, entra João Batista. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, está lá. E ele percorreu, na semana passada nós vimos isso, toda a Judéia pregando um batismo de arrependimento. E nós lemos isso no início da conversão, ou 10, 15 anos depois, a gente não entende isso. Que existem 2 batismos. E tem muita gente que entende o batismo no Espírito Santo diferente também. Então nós temos que aprender isso, e nós vamos aprender isso esse ano em nome de Jesus, tá bom? Então não vai ser nem meia mussarela, nem meia calabresa. O que significa isso? Nós vamos aprender. O João Batista,
Lembre-se, Deus ficou uns 400 anos sem enviar um profeta. Desde de Malaquias a Mateus, são aproximadamente 400 anos. Onde não apareceu nenhum profeta para alertar. Porque Deus mandou profeta a Bíblia inteira. Ou os caras mataram, ou os caras ignoraram. Aí Deus teve o silêncio de Deus. E as coisas estavam se preparando para a chegada de Jesus Cristo. Bom, e aí, nós vimos na semana passada que na época, isso aqui é um resumão, tá? Só que na época, os governos tinham que arrumar as estradas para que os imperadores passear de ponta a ponta, né? Então assim, tinha montanha, contornar o vale, tinha buraco, aterrava. Aí o João Batista, para as pessoas entenderem a mensagem que Jesus estava chegando, que já estava lá e que o reino estava próximo, que eles iam começar a ouvir sobre Jesus Cristo, ele fala o seguinte, olha, ele fala assim, se arrependam, na é verdade, ó, como está escrito, ó, ele percorreu toda a Judéia próxima, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Que era mais difícil as pessoas pedir perdão dos pecados, é mais difícil é mais difícil eu chegar aí, Senhor, perdão, pequei, é muita coragem e humildade. E ele então, e publicamente então, e João Batista começa a preparar o caminho para o Senhor. Como assim? Ele começa a fazer as pessoas a pensar o seguinte, olha, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Só quando você então começar a se nivelar, quando você deixar os caminhos tortos, quando você se preparar para receber o Espírito Santo de Deus, vai vir a salvação na sua vida. É isso que ele está falando. E aparece um louco lá pregando isso, depois de 400 anos, as pessoas estavam fazendo tudo da mesma maneira. Os fariseus faziam tal, tem que fazer isso. O que eu faço? Faz isso. Faz aquilo, por quê? Porque está na lei. Aí vai ter um momento que Jesus fala o seguinte, vem cá, aí, você está vendo aqui? Está vendo aquelas pessoas ali? Estão vendo? Ó, faz o que elas falam, mas não façam o que elas fazem. Porque eles são hipócritas, são sepulcros caiados, sepulcros vazios. Falou isso dos religiosos. Então, era uma situação assim, as pessoas estavam indo, por quê? Porque meu pai vai, minha mãe vai, e ele vai falar ao João Batista, vocês precisam entender isso, que vocês precisam começar a pensar, que vocês estão indo no sentido errado, você tem que fazer a conversão, e voltar para Deus, daí o significado da palavra conversão. Você já é convertido? É você que tem que responder. O caminho que você está trilhando vai te levar a Deus? Se Deus chegasse, vem cá, presta conta agora. Só tem dois lugares que pode ir, ou para o céu ou para o inferno. Ninguém pode salvar, a não ser Jesus Cristo. Você é para eu pensar nisso? Eu estou com 57, eu estou pensando nisso, eu estou mais próximo do céu do que você que é jovem. Mas ninguém morre na véspera. Não é? E João fala, ei, você precisa começar a pensar nisso, hein? A se nivelar por cima. Como assim? Eu falo para meus alunos o seguinte, vem cá. Aí tem os caras lá, vem cá. Ó, você, Joãozinho, Pedrinho e Marcos. Vocês, se o Marcos tirar 0 na prova, vocês vão ser mais amigo ou menos amigo? Igual, tá. E se o Marco tirar 10 na prova? Igual. Então, por que vocês não estudam e se nivelam por cima? E tirar 10 dos 3? Sem passar cola. É mesmo, né, professor? Porque tem as brincadeiras de idade normal. Você vai passar. Ninguém nasce adulto. Só que, olha, a vida segue. Vai endireitando o caminho. Vai aterrando os vales. Não cai no mesmo buraco. E aí o João fala assim, as multidões, presta atenção. Ele fala assim, olha que terrível. Aí aquela multidão lá seguindo lá, e João dizia as multidões que saíam. Mas a multidão, muita pessoa, muita, ó, que para serem batizados, ó, raça de víboras. Olha que pregação.
Ô, raça de víboras! Quem é que falou para vocês que não existe inferno, hein? É isso aí, ó. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quem disse para vocês que uma vez salvo, sempre salvo? Isso é mentira. Não tem na Bíblia isso. Não tem. Não tem a Bíblia. Não tem. Pode procurar. Não, mas esse texto aqui diz o seguinte, que aqueles que vêm a mim, eu jamais lançarei fora. Você acha que Jesus vai te abandonar? É isso que ele está falando. Você acha que aquele dia que você teve aquela conversa com ele, se entregou para ele, Jesus fala assim, ó, vou estar com você todos os dias, hein? Fica firme. Aí, primeira situação, 14, 15 anos, quero beijar. Quero beijar. Quero beijar. Aí eu arrumo uma namoradinha. Jesus, beleza? Vou andar não, hein? Se der tempo. Aí quer viver, o namorado quer viver como marido e mulher. Vão os dois para o inferno. Vocês não sabiam disso, não? Alguém tem que ensinar vocês. Não pode. Uma vez Jesus pregou isso para os discípulos dele. Está em João capítulo 6. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não serve para ser meu discípulo. Aí dos 72 que tinha lá, tá difícil isso aí, hein? Aí foram todos embora. Ficaram 11, ou melhor, 12. Tinha um traíra no meio. E aí Jesus falou para eles, ei, vocês não querem ir embora também? Pode ir. Aí o Pedro, Senhor, mas para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você vai prestar conta, viu? Eu vou prestar conta. Você vai prestar conta, viu, o que você está fazendo. O que você, o pai, não vê, o que sua mãe não vê, o que seu marido não vê, o que sua esposa não vê, o que ninguém vê, Deus está vendo. Deus está vendo. E ninguém vai fugir. Não precisa ler horóscopo, não. Ir na cartomante, ler o destino. O nosso destino é estar um dia ajoelhado na frente de Jesus, prestando conta da nossa vida. E nós temos que estudar isso. E isso é bom por quê? Porque nós que estamos buscando a perfeição em Jesus Cristo, o homem puro, o homem verdadeiro, o homem que mudou o mundo, ele é a nossa referência, não é o mundo. Na Bíblia tem exemplos que por exemplo, o filho de Salomão. Salomão morre, vai o cara lá, assume o governo. Aí ele vai pedir conselho para os amigos. E aí, o que você acha? Vou aumentar, vou baixar o imposto? Que baixar imposto nada, cara. Aumenta os impostos, aí você vai ser temido. Aí dividiu o reino, tudo lá. Tá aí, lê a Bíblia. Aí um cara tá apaixonado pela menina. Olha só na Bíblia isso aí. Aí o amigo dele, ei, se finge de doente. Amigo, se finge de doente. E a Bíblia não esconde isso. E pede para sua irmã, por parte de pai, ir lá levar uns lanchinhos para você. E aí, quando ela for levar os lanchinhos, você conversa com ela, né, tal. E aí o cara vai se finge de doente. Olha o amigo, boa ideia, hein? E aí estão lá no quarto. Pessoal, sai todo mundo que eu quero ficar aqui com a minha irmã. Ela vai cuidar de mim. Aí o cara agarra ela. E ela fala, ei, palma, não se faz assim no nosso povo. Conversa com meu pai, com seu pai. Vamos fazer a coisa certa. Ele não. Estuprou a menina. E aí acabou o estupro, sabe o que ele fez? Pessoal, tira essa daqui. Acabou o amor. Era físico. Eu estou falando isso para você, porque assim, nós vamos prestar conta, e naquela época está tudo isso aqui. E aí ele fala assim, o João Batista, olha só, ele reúne as pessoas e fala, ei, vocês estão aqui, né? Estou tomando banho, né? Submergi, morreu. Opa, emergi, nasci de novo.
Aí ele fala assim, ei, agora sai daqui e deem frutos que mostrem o seu arrependimento. É a pregação de João Batista, não é a minha não. Eu só estou fazendo um teatro aqui, você não gosta de teatro? 6 meses depois de igreja, eu fui deixar de ser ator, eu fui me converter. Eu era ator, eu fingia um papel, a Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja, lá, participava do culto, maravilhoso, cantava, né? Pulava, e aí eu saía de casa, está registrado isso já. Eu passava, aí ninguém me ensinava nada, eu jogava no bicho. Saía com a Bíblia para casa, parava no restaurantinho, enquanto pedia a esfirrinha, né? Para fazer um mexidão com arroz e feijão em casa. Aí eu pedia um copo de chopp, colocava a Bíblia em cima, ali. E meu coração é Jesus Cristo. Até que um dia, eu, adorando a Deus, um louvor, eu fui pensar no que estava cantando. Pensei no que estava cantando. Aí eu comecei a chorar, me converti de verdade. Fui na casa da minha ex-namorada, que tinha uma vida promíscua, sexual, eu com ela. Falei, desculpa, eu estou te trocando por Jesus Cristo. Nunca mais. Aí depois de certo tempo, Deus preparou a Jana. Foi difícil, mas namoramos 2 anos na presença de Deus. Conseguimos ser cristãos. Casamos, 27 anos de casado. Só para você entender. Se você tiver como uma atriz do mundo, os MCs, MZ, sei lá, atores, novela, para, meu. E ele fala assim, tá legal, vocês estão se batizando, né? Ele fala, vocês estão aqui representando, deem frutos que mostrem o seu arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo, meu pai é cristão, hein? O meu pai é o Abraão, é o cara. Mas o meu pai, o seu pai é seu pai. O livro de Jeremias, Ezequiel, os profetas, cada um vai prestar conta. Sua mãe, você, seu pai, seu irmão, você é individual. Ele fala assim, para de conversar com seu pai Abraão, cara. Pois eu digo que dessas pedras aí, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Desses cabecinha dura aí. E de pedra também. Aí ele fala assim, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto bom, infrutífero, vai fazer o quê? Vai ser lançada no... Está escrito isso na sua Bíblia, que a gente lê rápido e fala, pai, eu li um capítulo 8 da Bíblia, eu li um capítulo. Você é analfabeto, você não consegue ler. Eu falo para meus alunos na escola, a maior dificuldade de hoje na escola, no ensino médio, é você ler. Como assim ler? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Eu li. Você não leu porcaria nenhuma, que você faz a mesma coisa. Você não entendeu o que você leu. Você não leu. Não é ler e entender. É atitude. Você tem que entender o que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso a esse livro chamado Bíblia. Que segundo o Apocalipse vai ter um momento que esquece, não tem mais. E aí? O que diz o livro de Gênesis? E aí? O que diz Êxodo? E aí? O que diz Levítico? Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então, o maior desafio que o jovem tinha que ter hoje, independentemente de idade, adulto também, seria ler os 17 primeiros livros da Bíblia. Aí você entenderia todo o restante da Bíblia. Porque os profetas estão lá no meio. Os salmos são músicas, inspirações de profetas no meio da vida, no meio da batalha, no meio da labuta. É legal. E a igreja tem essa obrigação, viu? Não vem aqui para a igreja achar que é bailinho aqui,
com todo respeito, assim, tudo bem, porque assim, nós mais adultos, a gente quer uma coisa mais tranquila. O jovem quer como mais agitado, então tem que estar no bom senso, nesse sentido. Não estou falando que não tem. Mas assim, não confunda crocodilo com cocô de grilo. Se eu não tiver atitude, se eu não demonstrar frutos que mostram arrependimento, para onde você acha que eu vou? Jesus falou um dia, ei, vem cá, deixa eu confessar uma coisa para vocês, ó. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que pratica a minha vontade. Vai ter um dia que alguém vai chegar assim, Senhor, e teu nome? Não conheço não. Nunca falei com você de madrugada, você nunca me procurou. Você usou meu nome aí, e eu até abençoei aquela pessoa pela fé dela. Mas não foi por você não, foi pelo meu amor. Não é por você, é pelo amor dele. Aí ele fala assim, preste muita atenção. O que devemos fazer? Perguntaram as multidões. Quer dizer, é a pergunta geral. A multidão quer saber. De um modo geral, o que tem que fazer? Aí João falou assim, olha para as pessoas do seu lado com mais compaixão. Eu não entendi. Se você tiver 2 capas, dá 1, cara. Se você tiver alimento para repartir, reparta o alimento. Ou seja, comece a olhar para as pessoas com mais compaixão. Eu tenho, você não tem. Não é isso que ele está falando. Comece a observar as pessoas que estão ao seu lado. Se você é amigo de verdade, você vai saber o que seu amigo está passando e você vai ajudar. Aí, a multidão, de modo geral é isso, hein? Começa a repartir o pão. Começa a olhar com mais compaixão. E aí ele fala assim, aí começa o grupinho específico. Eu não sei que grupo você está. Mas tem um grupo que começou a trabalhar para os romanos na época, e eles ganhavam uma porcentagem dos impostos. E tinha que ser alguém do grupo que conhecia os bairros. São as chamadas subprefeituras hoje. Vai na subprefeitura, presta conta para a prefeitura, que presta conta para o governo, que presta conta para o governo federal. Pensa assim. E aí, alguns subprefeitos, vem cá, que nós... Vem cá, eles foram batizados, começaram a pensar em Deus. Tem um momento que você começa a pensar em Deus. E que agora, hein? Deu ruim. Deu ruim. Eu fiz besteira. Faz assim, ó. Faz. Ainda há esperança. Você está respirando? Aí os caras, deu ruim. Presta atenção. E eles foram lá, João Batista, mestre, o que nós devemos fazer? Agora específico. Aí João Batista olha para eles, ei, não cobrem mais do que é estipulado. Deus revelou os pecados deles, João Batista. João Batista sabia o que acontecia. Ei, seja honesto. Devolva o que você pegou emprestado. Estou falando sério. Lá na empresa eu vou tirar uma cópia só. A empresa não vai se importar. Chefe, posso tirar uma cópia aqui particular? Você já tem ou não como resposta? Tento sim. Não, obrigado. Atravessa a rua, paga R$1 na cópia, pronto. Ou, mas é para a igreja. Não é não, está mentindo, viu, chefe? Aqui na igreja tem impressora, tem tinta, tem papel. Entendeu? Mas é para o departamento. Vai trazer maldição. Brincadeira, mas não é de Deus. Não é. Custa R$1 a cópia. Então, olha só, outra coisa. Soldados. Os soldados também foram se batizar. Você sabia que soldado também é gente? É que nós olhamos a profissão. Mas, eu sou professor, tá. Mas eu sou Cícero. É a minha profissão. Eu sou Cícero. O cara é soldado, é a profissão dele. Só que eles estavam se filtrando aí, recebendo propina.
Os saduceus, os publicanos, ele usava os soldados, ó, me protege aí que eu vou fazer uma mentirinha aqui, tá? Falou, ó, ei, o imposto, a pesca foi boa, R$ 100 de imposto. Não, 100 não, porque assim, eu vou ter que vender tudo ali, vendi e tal, não vendi por tanto. Não vendi por 50, você vendeu por 100. Soldados, vem aqui. Ó, esse homem aqui está dizendo que vendeu por 50, mas eu sei que ele vendeu por 100. Não, eu vendi por 50. Aí o soldado, você quer ser preso? Olha lá. Os soldados perguntaram, e nós, hein? Consciência pesando, o que nós temos que fazer? Veio cada grupinho? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Está falando com alguém isso? Ah, mas o meu amigo ganha 3.500. Se você, 2.000, faça por merecer. Que no tempo certo você vai ganhar 10 vezes mais que ele. Não sei se você vai querer, porque você vai pagar 27,5 de imposto. Olha incrível, né? Olha que loucura que é essa vida, meu. Ó, falando sério. O cara ganha 2.700, por exemplo. E aí ele quer ganhar 10.000. Porque o outro ganha 2.700. Aí ele vai ganhar 10.000, mas ele vai pagar 2.700 só de imposto, quer dizer, só para... É uma loucura, é um roubo declarado isto. Quem está falando é professor de matemática para vocês, tá bom? Eu sei do que eu estou falando. Então, assim, mas está tudo bem. Você tem que ter gratidão e respeito ao que está vindo nas suas mãos. Trabalhe, agradecido a Deus com o seu salário. E trabalhe, estude, se prepare. Você sabe o que nós estamos fazendo errado? Nós estamos falando assim, Senhor, prepare o meu trabalho, arruma um emprego bom. Está errado. Senhor, me prepare para um emprego bom que o Senhor já tem para mim. Essa é a oração correta. Deus está te preparando para algo que Ele já tem para você. E na hora certa, vem. Acredite no que eu estou te falando. Mas lá na empresa o cara quer puxar meu tapete. Não vai puxar, só se você pisar na bola, porque a verdade te liberta dessas coisas. Fica na sua, não abre fala nada. Então você precisa, onde você estiver, por exemplo, tem brincadeira tonta. Não tem as brincadeiras que tinham, os moleques pulavam e puxavam assim? Você... para que brincadeira idiota, para. Você tem que parar. Tem que ter alguém para com essa brincadeira. Aí na sala de aula está estudando, batendo na mesa. Para, meu, isso aqui é na sala de aula. Entender onde você estiver. Você tem que ser grato por estar ali e o respeito com os profissionais. Na sua empresa é assim. Então fique tranquilo. Presta atenção. Porque o povo estava numa grande expectativa da chegada do Messias. Aquele homem que retiraria Israel daquela situação de escravidão, de submissão. E eles foram 400 anos lendo o Antigo Testamento ou não, e foram perguntar, João Batista, vem cá, o senhor, por acaso, é o Cristo? Porque nós precisamos de um líder, nós queremos alguém. Aí João Batista humildemente fala, cara, eu não sou nada, eu não sou nem digno de amarrar o tênis dele, nem tinha tênis, a sandália dele. Mas havia uma expectativa. E Jesus Cristo, será que Ele consegue me tirar dessa situação? Eles queriam sair daquela situação. Eu vou falar uma coisa para você, só Jesus pode tirar você da situação que você está hoje. Isso nunca vai mudar, só Ele pode. E sempre foi assim. Havia no coração do povo aquela expectativa. E é isso que está faltando para nós, sabia? Só Jesus pode nos retirar dessa situação. Era a pregação de João Batista. E era uma pregação ainda, que ele falava assim, olha, eu vou batizar vocês com água, vem aqui. Confessa que aceita Jesus como seu Salvador? Confesso. Pessoal, tá vendo? Olha, eu vou entrar na água e quando eu entrar aqui eu vou morrer. Batizo para arrependimento. Me arrependi da vida que eu tinha. Quando eu saio daqui agora eu tenho que prestar testemunho.
não roubar, ser honesto, não é verdade? Ele falou isso. Valorizar as pessoas, ter compaixão, é o sentimento, fruto de arrependimento. O batismo é isso. Só. É o que ele está falando, é só isto. A vida continua. E quando você se arrepender de verdade, aceitar Jesus no seu coração, aí você começa a usufruir da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É um outro batismo. Que quando você aceita Cristo naquele relacionamento, opa, o Espírito começa a habitar no seu coração, porque nós temos corpo, alma e espírito. E você pode acreditar, é difícil explicar corpo, alma e espírito. Não é unânime isso nas faculdades teológicas. Para as pessoas é só corpo e alma. É um assunto para ser estudado. Mas, assim, de modo geral, o corpo é isso aí, ó. Quer dormir, quer descansar, quer comer. Às vezes quer praticar esporte, não é verdade? A alma está preocupada com o que tem que fazer, com o que tem que pagar, com as emoções. E o Espírito é um canal que Deus colocou dentro de você, para que você tenha contato direto com Ele. Sabe o telefone assim, linha vermelha? Telefone de emergência, número 1. Quando você aperta o número 1, para quem se liga? O nosso Espírito é o número 1, para buscar Jesus Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A alma e o Espírito é isso. O que? Deus. E aí, quando você começa a se relacionar com Jesus Cristo, se aproximar dele, o próprio Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar o seu coração, e ele começa a usar você de uma maneira sobrenatural, muitas vezes. Está disponível, ele vai te usar, ele vai te revelar as coisas através de sonhos, através da palavra. Isso nunca mudou, isso nunca vai mudar. Ele vai poder usar você a hora que ele quiser nesse sentido, se você se dispuser a servi-lo. Esse é um outro batismo, não é algo público, é algo assim, não é o batismo com água. Ele fala assim, ó, eu batizo vocês com água, cara, mas depois de mim, vocês não têm noção. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele batizará vocês com o Santo Espírito e com fogo. Mas aí, pessoal, ser batizado no Espírito Santo começa a vir algumas denominações pentecostais, neopentecostais, com o mover do Espírito Santo. Quando você começa a estudar o livro de Atos, ali está registrado o que aconteceu, quando aconteceu, de que maneira aconteceu. E é muito lindo. E aí as igrejas começaram a se surgir. Aí o Paulo fala, ó, quando sair daqui vai entrar uns caras, vão distorcer, tá, a palavra. Está escrito nesse livro de Atos. Aí começa, sabe aquilo que o Paulo ensinou? Sei. Irmão, já que eu vou falar, eu não concordo com aquilo lá não. Mas olha, e se nós fizéssemos assim, assim, assim? Aí começa a divisão, começa a abrir um monte de igreja, mas Deus permite. O Espírito Santo, ele tem que ser estudado da seguinte maneira. Olha, Senhor, o Senhor habita em meu coração, não é isso? Ok, eu quero ser diferente. Eu não consigo fazer nada sozinho, sem a tua presença. Vai comigo? Eu vou. O Espírito Santo vai com você. Mas eu não sei o que falar. Então não fala nada, é exatamente isso, gostaria. Fica quieto. Você vai falar das coisas que eu vou fazer você lembrar. Mas para lembrar tem que ler. Na pior das hipóteses, ouvir um louvor. Ele vai fazer você lembrar. E aí, ele fala assim, olha, mas tudo bem. Ele vai trazer o Espírito Santo, vai batizar vocês com fogo. E ele traz a pá em sua mão, hein? Tudo bem. E ele vai a fim de limpar. Limpar o quê? A eira, o celeiro. E vai queimar a palha com fogo, que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Bom, aí o João falava mesmo. Falava. E aí, quando ele falou do Herodes, do tetrarca, que era o filho do Herodes, lá do início do capítulo, porque o Herodes, o grande, morre, quando Jesus foge para o Egito, ele mata as criancinhas, por um tempo ele morre, aí o filho dele, que é o tetrarca da cidade lá, uma das 4 subgovernos, como se fosse dividido o país aqui em 4 estados, e ele repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa da Herodias, mulher do próprio irmão. Saiu com a cunhada.
casou com a cunhada publicamente. A Bíblia não esconde nada. Eu quero dizer isso, Deus não vai esconder nada da sua vida. E nada está oculto a Deus, nada. Não adianta, nada. Por isso que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, relacionamento vertical, buscar a Deus. Senhor, o que eu faço? Busca as palavras. Olha, lê aqui, ele vai falar assim, lê esse texto, alguém passou por uma situação parecida, deu certo, ele escolheu viver, ele escolheu não fazer isso, olha o que aconteceu na vida dele, ele vai dar exemplos na Bíblia. Busque em primeiro lugar no reino de Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como Então é o seguinte, primeiro a relação vertical, você com Deus. Primeiro a relação interpessoal, você com você mesmo. Você se encontra, você deixa de ser um teatro. Mas o grupinho não me aceita. Bem feito para eles, estão perdendo a chance de ter alguém como você no grupo. Aí meu pai falava isso, antes só do que mal acompanhado. Mas na escola eu estou sozinho. Não está sozinho, Jesus está com você. Mas ele é invisível, mas ele vai ser visível através das suas ideias, através das suas atitudes. E quando você menos espera, ele vai colocando pessoas ao seu redor, que pensam como você. Aí você vai sentir um grupo forte, cristão, que tem Jesus como referência. E aí, quando ele começou a falar do Herodes, pegou a cunhada, né? Olha... Jesus aí está de olho, hein? Você vai prestar contas, hein? Porque não interessa, todo mundo vai prestar conta. Por causa dessas outras coisas, mais do que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas, colocar João Batista na prisão. Eu vou calar a boca desse homem aí, no coração dele. Primeira chance que eu tiver, eu vou tirar ele de cena. Já avisou lá o que estava acontecendo. Bom, enfim, e aí, em Mateus capítulo 3, observe que nós estamos pegando, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, 2, 3, tudo o que está acontecendo e juntando para estudar a vida de Jesus. Então vocês vão ver que os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam a vida de Jesus Cristo, contando coisas assim, essas semelhantes. O João, que é algo específico, porque o João, ele se intitula o amigo de Jesus Cristo. E ele é mais espiritual, tem coisas mais profundas, que nós vamos estudar também. Vocês vão ver os encontros de Jesus aí. Enfim, presta atenção que legal. João Batista aí, olha só. Bom, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pessoal, se arrepende porque Deus está chegando aqui. O céu vai habitar aqui conosco definitivamente através do Espírito Santo de Deus. Deus decidiu habitar no coração dos homens, literalmente, em templos que foi feito por Ele. Olha só, bom, as roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel. O cara era vegetariano, sarado, estava firme aí, mas não interessa, era ele. Tem uma época aí, o pessoal está fazendo, é o outfit que falava, né? Sapato, R$70. Calça, 80. Camisa, ganhei, 40. Blazer, 30. É meu outfit. Cinto, 25. Aí os caras põem lá, tênis, 1.800. Calça, 680. Cinto, 900. Relógio. Isso aqui eu ganhei, mas assim, entendeu falando? É só para ver hora. Mas tem a tecnologia, ver outras coisas. Não estou falando isso, mas assim, cara, e o reino de Deus? Assim, quanto é que está custando para você representar Cristo? Eu não estou falando, você pode, o dinheiro é seu, você gasta quando você quiser, mas por que você quer ter um tênis de 1.000? Você vai sentir 1.000 vezes melhor que o outro, nesse sentido? Mas pode.
E era seu. Mas e o dia que você perdeu o tênis? Acabou você? Ah, mas a minha calça é a marca XYZ. Ah, a minha calça não tem nem marca, mas tá legal, tá servindo. Mas é exemplo. Você tem que parar isso, porque isso é a visão do comércio, meu filho. Ah, claro que tem tênis bom, você vai correr, você tem que procurar isso, mas para, meu. O outro tem, porque o pai pôde comprar, ganhar de presente, por causa dele tem, ele é melhor que você? Não. Deem frutos. É pelos frutos que você conhece a árvore. Aí João, ele fala assim, olha, ele se vestia, tudo isso para falar o seguinte, ei, você se vista da maneira que você quiser, ninguém tem nada a ver com isto. Estava conversando com um homem que mora na Zona Leste ontem, ele falou, eu falei o nome dele, desculpa aí, você usaria essas calças? Eu falei, nossa, aí não, mano, daí na Zona Leste não. Um exemplo, assim. Mas, assim, é jovem. Aí o Flavinho estava com a calça toda rasgada assim, mas aqui eu uso. Eu falei, não, beleza, pode usar, não tem problema. Mas é estilo, não é? O João tinha um estilo único. Eu nunca vi ninguém na Bíblia se vestir que nem ele. Eu queria falar isso para você. Seja você. Deus está usando você. No seu estilo. Deus escolheu o João Batista. Para preparar o caminho para o Senhor. Ele não escolheu nenhum outro sacerdote, nenhum outro governador, nenhum outro líder. Escolheu quem? Aquele homem que se vestia, segundo a sociedade, de uma maneira estranha, mas que tinha uma alimentação saudável. Ah, mas comia gafanhoto. Vai lá na China. Vai lá na China. Tudo que se move, opa, vai para o espeto. Não tem aquele desenho Shrek lá, que ele estava fazendo um churrasquinho de rato, lembra disso não? Aí ele oferece para a Fiona, ela come, ele come os dele, né, o zoião. Aí olha assim, ela fala, você vai falar alguma coisa? Você vai comer esse restinho aí? Não? Ele queria outro ratinho para ele. Alimentação, quer dizer, seja você, entendeu o que o João está falando? A Bíblia está falando isso. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Deus enviará as pessoas certas para andar com você. Você entendeu, Nicolas? Deus enviará as pessoas certas para andar com você. Nem todas as pessoas que estão andando com você hoje são as pessoas certas. Se você está fazendo coisa que não está agradando a Deus, e essas pessoas estão com você, não estão te alertando, vaza. Por quê? Porque as pessoas iam até você, iam até João Batista, confessando os seus pecados, sendo batizados. João, eu entendi, obrigado, eu vou ser diferente. Eu entendi, obrigado, eu vou ser diferente. E aí, veio Jesus Cristo. E eu posso imaginar João Batista batizando, se arrependa, e aí ele vê Jesus Cristo lá na fila, e aí ele nem viu quem está aqui, vai miserável, sai, vai miserável, sai, vai, se arrepende, vai, e aí Jesus chega, e Jesus foi até ele, em respeito, para ser batizado, porque ele tinha um corpo, que a tendência do corpo é se afastar de Deus, a tendência pecaminosa, o corpo, não adianta, você tem que entender que esse corpo, essa carcaça, ela não habita o céu. Quando Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, as pessoas que estão andando na presença de Deus, elas serão transformadas, esse corpo vai ser transformado, e você vai ter o mesmo corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou. Você sabia que Jesus ressuscitou? Nós vamos ressuscitar, daqui a pouco ele vai aparecer, vai morrer, vai ressuscitar. E nós teremos esse mesmo corpo. É que a nossa mente hoje fala, mas por que eu teria esse mesmo corpo aqui? Por que você não tem? Não dá para pensar como que vive no céu com o pensamento de quem vive na terra. Sabe por que a gente não caminha rumo à terra prometida? Porque nós temos o pensamento de quem vive no Egito, de escravo.
Ei, mano, lá no Egito tinha cebola, carne. Tá na Bíblia isso, os caras reclamavam. Mas lá tinha isso, tinha aquilo outro. Mas lá na outra vida eu tinha amigo, eu tinha... Não é ser amigo não, meu. Tá indo pro inferno, cara. Ela, falando sério. Eu falo isso, assim, porque, assim, na verdade, nós, seres humanos, nós não podemos falar quem vai pro inferno ou não. Só que, assim, a Bíblia diz o seguinte, se você fizer isto, você não herdará o reino de Deus. E quando chegar o momento, você vai estudar. É que agora o foco é, ei, se aproxime de Jesus, conheça Jesus e esqueça tudo. Não se preocupe. Porque a lei, ela só existe para quem é infrator. Já pensaram nisso? Você é preocupado com a lei? Não matarás, porque você vai matar alguém? Você é preocupado com a lei? Não adulterarás, porque você quer adulterar? Não. Então, para mim, não interessa. Não tem lei. A lei é para quem... Opa, desculpa, está escrito aqui, ó. Corta a mão direita, corta a mão esquerda. Está escrito, um exemplo. Por que você se coloca no banheiro? Ei, depois de urinar, dá para se dar descarga? Porque o cara urina e não dá descarga. Dá para colocar... Vão surgindo as regras, né, lei. O João Batista fala, olha, Jesus vai até ele, porque o corpo dele, ele tinha que cumprir aquilo. Olha, eu vou ser o exemplo, como homem. E ele fala assim, João chegou, João tentou impedir, não, olha, eu fico imaginando a cena. Jesus vai para ser batizado, mas o primo, porque eles eram primos, vem cá, primo, o que aconteceu? Você esqueceu lá, estava discutindo com 12 anos lá no templo, esqueceu tudo que você aprendeu? Você é o Messias, cara, você não tem pecado nenhum, todo mundo te conhece, você não fez nada de errado até agora, não faz, você vive para Deus, você está fazendo o que aqui? Mas Jesus, em respeito, sabe, aquela situação, aquela mensagem espiritual de arrependimento para viver, ele passa por lá. João tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser, olha que lindo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Não é lindo demais? Aí Jesus fala assim, primo, deixa quieto, vai. Deixa assim por enquanto. Você não vai entender isso ainda. Com toda a sua expertise, você não vai entender. Convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. Quer dizer, o próprio Jesus, que não tinha pecado nenhum. Pessoal, sigam o meu exemplo, tá? É importante isso. Só que tem um porém. Que Deus revela aqui, que a gente não sabe. Assim que Jesus foi batizado, que ele saiu da água, o que aconteceu? Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. É um mistério do batismo para o arrependimento. Quando você se arrepende socialmente aqui para o público, você não pode esquecer que você sai daqui e você tem que se apropriar que em você vai estar o Espírito Santo de Deus. Vai te acompanhar, vai te acompanhar, vai te acompanhar. Mas amanhã eu vou para a escola, ele vai estar lá com você. Mas amanhã eu vou trabalhar, ele vai estar lá com você. Começa a fazer amizade com ele. Que nem doido. Bom dia, Espírito Santo. Vamos para a escola? Vamos. Eu tenho prova, tenho que estudar, e não me atrapalhe. Não, mas eu quero que você escute um louvor. Não, escute um funk. Não, louvor. Aí está com você assim, aí começa a chegar os traíra, na escola, no trabalho. Aí começa, o Espírito Santo, dá uma dor no coração, sai de perto. Vai ao banheiro. Precisa ir ao banheiro. Precisa beber água. É o Espírito Santo que está com você. Aí você fala, é coisa da minha cabeça. Espírito Santo, fica quietinho aí. Agora deixa com meus parças, com as minhas parças. Aí você entristece o Espírito.
Me entristece. Aí você vai na festinha, os caras falam, experimenta aí. Você fala, fraca, hein? E a Bíblia fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É um mandamento. Mas às vezes não ensina isso, né? Porque senão os jovens vão sair da igreja, adultos vão sair da igreja. Vai. O problema de você sair da igreja é que você não vai para outra. Você vai para o inferno. Porque se uma outra igreja não falar isso para você, e você acha que vai fazer a sua vida o que você quiser, eles vão prestar conta. Porque em Apocalipse fala que o João, lá na velhice dele, ele é preso numa ilha de segurança máxima, chamada Ilha de Pátmos. Ele mesmo fala isso lá no capítulo 1. Ele fala, ó, eu, pessoal, sou irmão de vocês, João, eu estou aqui preso na Ilha de Pátmos porque eu estava pregando o Evangelho. Aí eu estava aqui no dia de domingo, descansando, pensando na minha vida, né? Jesus, tá? Estou aqui sozinho, ó, onde eu vim parar. Aí nesse pensamento meu, eu ouvi uma voz, ô João, sobe aqui. Quantas portas se fecharam para ele? Está lá preso. Deus abriu uma porta no céu para ele. Vem cá, João. Eu vou subir. Vem, sobe aqui, João. Vou te mostrar as coisas que vão acontecer. E quando ele olha para ver, ele não vê Jesus crucificado, ele não vê Jesus lá apanhando, ele não vê Jesus arrastando a cruz, ele não vê Jesus morto, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, passeando no meio de 7 castiçais, cabelo branco, os olhos fogo, não tinha como. Ele viu Jesus ressuscitado, passeando no meio das igrejas, e no meio, ele vê primeiro os castiçais, que são as 7 igrejas, ele fala isso, ele mesmo vai falar, Senhor, me tira uma curiosidade, o que é essa visão? Pô, João, esses 7 castiçais são as 7 igrejas, ou seja, ó, são as igrejas, eu estou de olho em todas, e eu estou passeando no meio de todas, e eu tenho a vida aqui dos líderes na minha mão. Não adianta fugir. Onde você estiver, a sua consciência vai dizer se está saindo aí produzindo frutos para arrependimento ou não. E o Jesus deu exemplo. E quando ele é batizado, vem o Espírito Santo como uma pomba. E isso que eu quero te falar hoje, para encerrar essa parte. Porque se o Espírito Santo está em sua vida, vai começar uma nova jornada. E nós vamos aprender com Jesus Cristo a primeira jornada que foi, na próxima semana. Vou dar só um spoiler, ele é levado para o deserto. Sendo colocado à prova, sozinho, sem comer, 40 dias, 40 noites. Aí o diabo vai se apresentar, vem cá. Então na próxima semana, nós vamos começar a entender o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pela sua presença. Continue conosco e até a próxima semana. Deus abençoe a sua vida, tá bom?